Oi, pessoal, tudo bem? Então, gente, eu não tô nada bem de saúde. Fala um pouquinho mais alto ou mais perto, né? Eu não tô nada bem de saúde. Ai, eu tô deitada aqui, prostrada, na verdade. Não que eu não consiga caminhar, eu me levanto, mas levanto só pra fazer as necessidades, comer e volto pra deitar de novo. Fiz comida esses dias, cozinhei feijão, fiz um arroz, mas na verdade não tá nem com tanta vontade de comer comida. Eu e meu esposo, porque não é só eu que tá arriado assim, meu esposo também. E o que foi que nos deixou assim? Uma simples gripe, pelo menos é como a gente chama, né? Porque a gente já, o Alexandre, pelo menos, que é o meu esposo, já foi no UPA, fez exames, não constou nada. Mas a gente fala que é gripe, porque pra gente estar assim, derrubada, uma febre, uma dor de cabeça que não passa, dor nas juntas, eu mesma, meus dedos, as juntas assim do meu dedo, o meu pulso, meu joelho, meu tornozelo, tudo meu doendo, sabe? Às vezes sinto como se tivesse algo, como vamos supor que fosse um líquido, até mesmo vírus mesmo, passando por entre meus músculos, meus. Não sei nem dizer, mas é algo que eu sinto. Eu tô muito um frio que o cobertor. Ó, eu tô com blusa, eu tô com outra por debaixo, uma blusa normal, mas tô com essa aqui que é de frio. E tem o cobertor aqui que é grosso. Porque eu sinto um frio e ao mesmo tempo um calor. Tanto é que o ventilador tá ligado. Não sei se vocês conseguem ouvir um barulho no fundo de vento. É o ventilador ligado, porque ao mesmo tempo que eu sinto frio de me tremer, de bater o queixo, eu sinto um calor infernal, que é como se eu estivesse dentro de uma fornalha. E eu fiquei pensando aqui, um simples vírus, né, que a gente não consegue nem ver, um simples vírus derruba a gente. Meu esposo mesmo tá num estado assim, que a gente até se preocupa com medo de dar uma coisa, com medo de acontecer qualquer coisa e ele não aguentar. Mas eu sei que ele é forte. Ele é tão forte que mesmo ele mal mesmo, ele consegue pegar a bike e ir daqui à UPA. Tô falando assim, ah, mas pegar a bike é fácil. A gente mora num sítio. Um sítio bem distante da cidade, do centro mesmo. E o UPA daqui pode dizer que ele fica no centro, mais ou menos centro, porque o centro mesmo é onde fica ali todas as lojas. O UPA ainda é um pouquinho mais pra cá, mas é distante, porque a gente mora num sítio bem distante, precisa atravessar o rio. Aí depois precisa andar uns bons quilômetros para chegar até o ponto de ônibus. Ah, mas por que vocês não pegam ônibus? Porque geralmente quando a gente tá bem doente assim e quando a situação piora, é só em horário que não vem ônibus para cá, por ser uma região mais afastada, né? Pessoal mais ou menos. É, eu sempre falo assim que o governo não tá nem aí, né? A liderança da cidade, do estado, nunca tá nem aí para as pessoas mais necessitadas, porque era para ter ônibus sempre, a qualquer hora. Ainda mais por esse motivo, né? Por pessoas que podem adoecer, pode precisar de uma condução para ir até o médico. Por pessoas que trabalham, às vezes à noite. Mas enfim, meu esposo é tão forte que ele consegue ir de bike, ainda consegue me levar, porque ele tem uma bike cargueira e ele me leva se for preciso. Já eu não tenho essa força, gente. Não sinto vergonha de dizer, eu não tenho essa força de sair daqui com a dor de cabeça que eu tô, que dói todo o rosto, o olho dói, o nariz dói aqui, o meu maxilar dói, os meus ouvidos dói, fica entupido, eu não consigo. E nesse momento a gente fica pensando várias coisas, né? Tipo assim, mulheres que falam muito, eu não tô fazendo esse vídeo aqui, não é nem pra isso, pra falar do que os outros pensam, da opinião dos outros, mas é só um adendo. Que muitas mulheres falam, não precisa de homem, mas em algum momento você vai precisar, porque nós mulheres não tem a força masculina que o homem tem. É uma força psicológica e masculina, porque um homem doente, no estado do meu esposo, que há poucos dias estava, e está ainda, ele conseguir ir no médico e ainda me levar, me carregar, e eu não consigo. Ah, porque você é fraca demais. Não se engane, eu acho que no momento que você cair num leito de muita doença mesmo, você vai ver que você precisa da força. Que seja da força de um homem, uma força masculina, ou que seja da força de qualquer outra pessoa, mas a gente sempre precisa de alguém. E o outro adendo que eu quero comentar, que eu vou comentar, é como um simples vírus que a gente nem consegue ver, a não ser que seja através do microscópio, consegue derrubar a gente. Poder arretado, né?
Aí eu fico pensando, se um vírus tem esse poder todo, o que dirá algo que seja maior do que o vírus? Um exemplo, a palavra. As palavras têm poder. O povo fala muito sobre isso. E há muito tempo eu sou muito dessa que eu vejo coisas assim e eu fico muito adiando. Eu sou muito de adiar, de fazer as coisas que realmente eu sei, eu sinto que faria sentido, que traria mudança, que seria bom pra mim. Eu fico adiando. Eu digo isso porque tem uma oração que eu fiz, que mais depois eu vou contar essa história aqui. Eu vou gravar um vídeo contando essa história. E essa oração eu tinha conhecido há muito tempo atrás, muitos anos, e eu adiei tanto fazer ela, e eu fiz ela no 2024, o ano que passou agora, porque estamos em 2025. E bem assim, essa outra oração também, que é sobre o que eu vou comentar aqui agora, eu vejo ela há muito tempo, na mesma época dessa outra oração que eu comentei primeiro. E eu nunca fiz, apesar de ver muitos comentários positivos, falando que é bom. Acho que creio que muita gente que pesquisa sobre essas coisas já ouviu falar, outras provavelmente nunca nem ouviu falar. Mas aconselho pesquisar. É o tal de uma oração que se chama Ho'oponopono. E ela serve para qualquer área da sua vida que você quer uma melhora. Eu não sou muito boa de explicar isso. Você teria que pesquisar caso você tiver interesse. Não no meu canal, em outros canais que tem falando sobre essa oração Ho'oponopono. Não é uma troca, sabe? Vou fazer aqui e vou ter o resultado agora. Ou talvez seja, você tem que ter fé para praticar essa oração e no exato momento ou com tempos depois você ver a melhora. Que é o que eu vou praticar agora. Porque há muito tempo eu venho adiando essa oração, que na verdade essa oração eu queria fazer com relação a outras coisas, né? E eu falei, mas eu sempre venho adiando, porque apesar de eu ver comentários positivos, eu ver e eu saber que o poder da palavra e a determinação traz efeitos, eu acabo adiando as coisas porque, querendo ou não, aquele pensamento negativo sempre tá lá no fundo, falando, mas será que vale a pena? Será que você não vai perder tanto tempo repetindo essas mesmas palavras e não vai surtir efeito nenhum? É uma guerra entre a positividade e a negatividade. E agora, com essa gripe, eu falei, eu acho que é um ótimo momento para eu praticar. E até gravar um vídeo para deixar como prova e eu testar. Eu vou fazer, falar essas palavras do Ho'oponopono, que é: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, se eu não me engano. Como eu falei e repito, caso queira saber mais, queira ficar por dentro do que é verdadeiro, pesquise vídeo sobre, não fique se baseando no que eu falo aqui. Porque às vezes não, eu até entendo o que eu assisto, só que eu não consigo passar para as outras pessoas. Ou talvez há quem diga, não, se você não consegue explicar para outras pessoas é porque você não entendeu, mas eu consigo entender quando eu assisto, quando alguém fala para mim, mas eu não consigo me expressar direito, sabe? E eu falei, esse vai ser um bom momento para eu praticar. Eu vou fazer essa oração Ho'oponopono. Hoje é dia 21 de maio de 2025. E eu dou essas pausas porque às vezes me falta respiração e a cabeça doendo muito. Pode parecer que não, a pessoa pode ir aí comentar, você tá inventando, ela tá fingindo. Às vezes eu comento assim, a pessoa também pode falar, você fica se preocupando muito com o que a pessoa vai comentar. Não, não é se preocupando, é realmente comentando o que é verdade, né? Que tem pessoas mesmo dissimuladas ao ponto de falar que a pessoa tá inventando coisas. Eu tô gravando isso porque será como uma prova. É um teste, querendo ou não. É um teste comigo mesmo, com o universo. Eu vou fazer hoje, dia 21 de maio de 2025. No intuito de que amanhã, pelo menos, eu esteja um pouquinho melhor. Porque eu não posso ficar prostrada, né? Primeiro que ter cuidado do meu marido, ter uma pia de louça para lavar. Olhei assim porque a gente mora no sítio e nosso barraco ainda não é acabado, sabe? E a gente mora dentro de uma tenda e a pia fica bem aqui atrás. Ela tá cheia de louça. Esses dias o que eu lavei, na verdade ontem ou anteontem, eu lavei o fogão, porque eu ia fazer almoço, que não tinha nada, porque foi a época que eu tava indo acompanhar o meu esposo no hospital, porque ele tava muito ruim e tinha faltado água aqui também no sítio, e a gente precisa subir a montanha, que é um pouquinho longe, pra arrumar a água. E o Alexandre tava muito ruim, então ficamos 4 dias sem água, nisso a louça foi acumulando. Eu também não fiz comida. Aí eu fiz comida ontem, lavei só o fogão, mas a louça continua, lavei só o necessário. E antes de ontem eu fiz comida. Não,
Ontem mesmo eu fiz comida, gente, porque eu fiz tudo. Eu lavei o fogão, eu falei, eu tenho força, eu consigo aguentar. Eu lavei o fogão, fiz arroz, feijão, salada. E lavei uns shorts do meu esposo, que ele tava sem roupa pra vestir, roupa limpa. Eu lavei uns shorts e umas roupas minhas, umas blusas. Aí hoje eu fiquei assim, mal. Ontem eu ainda tava um pouquinho com força, aí hoje eu arriei. Principalmente de tardezinha, bateu um frio, aí eu comecei a ficar muito quente. No termômetro eu medi e não deu febre, porque deu 37. Eu acho que 37 não é febre, pode ser febril, mas não é febre. Ou nem é febril. Aí, enfim, eu falei, eu não posso ficar prostrada assim, eu tenho que lavar a louça. Cuidar do meu esposo, lavar o resto das roupas que tem, porque eu lavei apenas uns 5 shorts. Assim, botei na máquina. Mas claro, a gente sempre precisa dar aquela esfregada. Tipo, eu coloco na máquina, mas aí depois eu pego e passo a escova. Antes ainda da máquina fazer o processo de enxaguar, que é pra tirar as manchas. Porque a máquina mesmo, ela não tira. O tanquinho até aqui. Aí eu lavei. Mas tem mais roupa pra lavar e as coisas de casa mesmo pra fazer. E porque, enfim, eu detesto. Eu sei que muita gente detesta também. E eu gosto de ficar doente. Porque primeiro você fica mais deitado e cansa. Meu corpo tá cansado de ficar deitada. Apesar que eu gosto muito, gente, de ficar deitada. Mas, às vezes eu tô cansada. Não sei se é mais também mal da infraestrutura. Por ser dentro de uma barraca, é bem apertado. E o ventilador tem que ficar no colchão. Fica bem apertado pra eu e meu esposo dormir. Eu sou mais fortinho. Meu esposo é bem magrinho. E é bem comprido também. Tanto que os pés dele ainda passam do colchão. Eu sou menor de tamanho, mas em compensação eu sou mais gordinha. Aí fica muito ruim. E não vem falar pra mim, é só emagrecer. Que não adianta não, é porque a situação é ruim mesmo. É ruim, mas é pra dormir. Eu só estou falando assim, que eu já tô cansada de ficar deitada e de estar doente. Sempre que eu gripo, eu sempre falo isso. Eu detesto ficar doente. Principalmente gripe. Eu odeio gripar, eu odeio ficar gripada com febre. E odeio dor de cabeça. Essa explicação. Eu vou fazer agora a oração que eu falei, Ho'oponopono. E amanhã, dia 22, eu gravo um vídeo falando se eu melhorei, se surtiu efeito. Junto com esse, faço uma edição e junto os vídeos, ou posto separado mesmo, porque esse ficou longo. Eu sempre planejo falar pouco, mas acaba que os vídeos ficam longos. E mais porque eu dou várias pausas entre uma fala e outra, mas enfim. Depois eu retorno com o resultado. É isso aí, pessoal. Se cuide, porque pelo que eu tô sabendo, ouvindo e vendo, essa gripe tá pegando muita gente. Eu já tomei a vacina da gripe, meu esposo também. Mas ela tá derrubando geral. Eu digo porque aqui no sítio mora mais 3 famílias, fora eu, meu esposo. Mora mais 3 famílias e 2 famílias arriou também dessa gripe. E é isso. Se cuidem. E vamos, dia após dia, fazer o teste aí, lutar contra a negatividade que quer expulsar a nossa positividade. E fazer o teste, pôr as coisas que a gente vê na vida à prova. Pôr a gente à prova, pôr a nossa palavra à prova. Colocar a nossa verbalização à prova. Verbalize coisas positivas, orações, mantras, seja lá o que for, como você queira chamar a reza. Faça esse teste consigo mesmo e veja os resultados. Porque eu já fiz uma oração que eu precisei fazer repetidas vezes, 90 dias resumindo, e surtiu muito resultado. Até hoje, a qualquer momento que eu falo dessa oração, eu solto um sorriso bobo, porque me trouxe muitas mudanças, pequenas e grandes, mas que foi muito bom pra mim, que me fez... Nossa, me deixou muito feliz, gente. Acredite. Porque era uma coisa que me causava dor de cabeça. E depois que eu fiz essa oração, eu ri porque pra muitos parece loucura. Meu esposo me falou que não tem coragem. Não é ele, isso não é pra ele. Passar 90 dias repetindo uma oração, palavra por palavra, mas eu fiz. Adiei por muito tempo, mas eu fiz e tive os resultados. Então eu acredito que qualquer oração, reza, mantra e quaisquer outros nomes que possam existir, se você fizer com fé e determinação, você consegue. Ou mesmo que por algum momento você faça sem fé, ou com um pinguinho de fé, funciona mesmo assim. É isso aí, gente. Um beijo. Oi, pessoal. Olha eu aqui.
é a continuação do vídeo, como vocês estão vendo, e é o dia seguinte. Ontem eu gravei o vídeo, era dia 21 de maio de 2022. Hoje é dia 22 de maio de... Eu acho que eu errei no ano, né? Meu Deus! Eu gravei a primeira parte desse vídeo ontem, dia 21/5/2025. E hoje, dia 22/5/2025, eu estou dando continuidade. Para quem viu a primeira parte, eu falei que eu estava ruim, de gripe. E eu falei que eu ia fazer uma oração que tem por nome Ho'oponopono. E eu fiz, na mesma hora que eu cliquei em parar o vídeo, eu fiz a oração do Ho'oponopono. E eu senti uma melhora, sim, instantânea. Pro que eu tava sentindo, que eu tava sentindo frio, uma tremedeira, tava muito quente. E a dor de cabeça que tava latejando um pouquinho. E eu senti uma melhora. Sim, muitas pessoas podem não acreditar, pensar que isso é besteira ou frescura ou simplesmente para chamar atenção, mas não teria o porquê eu querer chamar atenção, e mais com uma coisa tão séria. Sendo que, como eu falei ontem, eu detesto estar doente, ficar doente. E deu super certo. Tanto é que depois eu passei um tempo repetindo bastante a frase da oração Ho'oponopono, que é: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. No caso eu fiz com relação à minha saúde. Aí eu falei, minha saúde, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Repeti várias vezes. Até eu começar a ficar cansada, eu falei, não compensa eu ficar fazendo oração cansada, eu forçar. Então vou parar por aqui. Parei, senti uma melhora, tanto é que eu levantei, poucos minutos depois eu levantei, fiz o de comer. Tipo assim, tinha pão aqui em casa e eu não tava com vontade de comer comida nem nada, meu esposo também não. Aí tinha pão e aí eu peguei e fiz um ovo mexido com vinagrete. Fiz o ovo mexido e o vinagrete separado. Aí comemos pão com ovo mexido e um vinagrete, que foi cebola e cenoura picadinho, bem picadinho, temperadinho com azeite, limão e sal. Aí fiz o de comer, tomei um banho, que deu uma baita de uma aliviada. E fui deitar pra dormir. Até deitei mais ou menos, mas na madrugada eu fiquei um pouquinho mal. Tipo assim, mal de não conseguir dormir. Tava bem quente, tava sentindo muito desconforto, de dor, essas coisas. Aí eu levantei, tomei um comprimido de dipirona, que contém dipirona e outras substâncias lá. E tomei o diclofenaco. Aí, antes de eu tomar o remédio, eu tinha praticado de novo durante a madrugada. Pratiquei de novo, falei: minha saúde, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Há quem possa dizer que algumas pessoas que vê esse vídeo vai falar: essa menina é literalmente louca. Mas eu tô pouco me importando. Eu cheguei no estágio que eu não tô nem aí pro que o povo fala, principalmente se for algo destrutivo. Porque de uma coisa certa, eu já aprendi e sempre tento colocar na minha cabeça que toda crítica que alguém faz para com você, que alguém fala, tudo que é de negativo que a pessoa fala sobre você, diz mais sobre ela do que sobre você mesmo. Diz mais sobre ela mesmo do que sobre você. Vamos supor que alguém entra aqui, entra no YouTube, vê o meu vídeo e acha de ir lá nos comentários comentar besteira. Tá falando mais sobre ela do que sobre mim. É do mesmo jeito que eu, se eu fosse entrar no canal dos outros, assistir o vídeo e sair comentando com tudo que é de ruim, vai estar dizendo muito mais sobre mim. Vai estar dizendo o quê? Que eu sou uma amargurada, primeiro, pra estar comentando, pra ir no perfil dos outros comentar besteira. Vamos supor que eu use palavrões. Vai demonstrar que eu só sou uma sem educação, da boca cebosa, da mente suja. E muitas outras coisas. E do mesmo jeito também quando a gente faz elogios. Dizem que tudo que a gente vê de bom nos outros é porque você é aquilo também. Se você olha para uma pessoa e você fala: poxa, aquela pessoa é gente boa. Aquela pessoa é legal demais, é vibe boa, viu? É vibe boa. É porque você é essa pessoa boa. Você simplesmente tá vendo no outro o que você é. E se você vê a outra pessoa como uma pessoa: ai, que pessoa idiota, ai, que menina feia, ai, que menino feio, ai, que sem graça, é porque você, eu sinto muito, mas essa é a verdade, é porque é você que é sem graça. Não é a outra pessoa que você tá falando que é sem graça.
Então eu não me importo mais assim com os comentários. Tanto é que por isso que eu não tô nem aí com o modo que eu venho gravar o vídeo, se eu tô bem apresentável ou não, que nem no momento. Ah, eu tô toda descabelada, porque, gente, eu ainda tô doente. Eu só tive uma pequena melhora. Eu não tô ainda naquele estado de, ai, eu consigo tomar um banho, me arrumar, fazer uma maquiagem. Eu nem uso maquiagem pra começar essa conversa, mas eu poderia me arrumar. Mas não. Tô descabelada. Agora que eu tô sem blusa de frio, passei o dia sem blusa de frio porque eu não senti frio. Uma parte boa. Mas de noitezinha eu já vou vestir uma blusinha, porque querendo ou não também já tá na época do inverno, então dá aquele friozinho. Mas tô com uma blusa velha aqui e eu não tô nem aí porque o povo possa comentar, possa vir a comentar. Mas como eu estava falando, possa ser que as pessoas vejam esse vídeo e falem, nossa, como essa menina é boba, nossa, isso é besteira. Como eu falei, eu não sou muito expert para eu explicar aqui sobre Ho'oponopono para vocês, mas pesquisem vídeos aí que falem sobre essa oração do Ho'oponopono. Aí durante a madrugada eu fiz novamente porque eu me senti mal. Aí notei uma melhorazinha, mas ainda tava persistente a dor. Aí eu levantei, tomei o comprimido. Aí eu consegui dormir muito bem. E hoje, dia 22, que é o dia seguinte do dia 21 que eu tinha gravado o vídeo, eu estou bem melhor. Já é de tardezinha, quase o mesmo horário que eu comecei, que eu gravei o vídeo de ontem, a primeira parte. Eu já tava me esquecendo, eu falei, eu não posso esquecer de gravar, dar continuidade e quero postar esse vídeo ainda hoje, no dia 22. Não tem muita edição pra fazer, então só vou juntar um vídeo no outro e postar. É só como prova, foi um teste que eu fiz comigo mesmo. Sei que se eu tiver fé, constância e persistência e fizer para outras áreas da minha vida que eu precise, que eu ver que eu necessite, eu vou fazer a oração do Ho'oponopono e eu sei que eu terei bons resultados. Se eu for persistente, tiver pensamentos positivos e fazer de coração a oração. Porque tudo tem que ser feito também de coração. E é isso aí, gente. Um beijo pra vocês.